Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo pra vocês um vídeo aqui sobre Bradesco, tá? Faz bastante tempo que eu não falo aqui pra vocês sobre Bradesco. No vídeo de hoje, na verdade, eu quero trazer não só um pouco da minha visão, da minha opinião sobre o banco, trazer pra vocês aqui preço teto, projetivo, preço teto histórico, falar um pouquinho sobre os pagamentos de dividendos ao longo aqui dos anos de Bradesco, mas mais do que isso, trazer também pra vocês a posição de alguns analistas que, apesar da grande maioria ser ainda cauteloso no sentido de, olha, talvez não seja o melhor banco para você comprar, talvez seja um banco que ainda está sofrendo. Tem uma parte dos analistas aqui, específico, uma das casas, que é bem otimista, tá? Eu quero trazer essa notícia para a gente conseguir trazer as informações, começar a pensar aqui juntos, beleza? Lembra, 2 vídeos por dia no canal, perdeu algum volte e assista. A gente está rumo a 100 mil inscritos, então se você puder deixar aqui seu like e o comentário, isso ajuda a engajar, mandar para mais pessoas. E óbvio, né, se você não for inscrito, se inscreva aí, beleza? Bora pro vídeo. Bom, gente, primeiro de tudo, antes de mostrar aqui a plataforma GF, onde a gente vai olhar um pouquinho mais para o histórico do banco, dividendos, preço teto, olha só isso. Bradesco, o que explica a preferência do Morgan Stanley, que é uma casa bastante respeitada, tá? Enfim, com bons analistas, pela ação do bancão. Aí ele fala aqui, a maior parte dos analistas, ou seja, as outras casas, segue cauteloso. O banco, eu já falei para vocês em alguns outros vídeos, se beneficia com a queda dos juros, tá? Bradesco e Santander sofreram bastante com a Selic mais alta, mas ainda, na maioria da visão dos analistas, precisa crescer a carteira de crédito e combater a inadimplência, tá? Lembrando, Bradesco e Santander, mais voltados ali para pessoas físicas, então tiveram sim uma inadimplência muito maior nesses últimos trimestres, tá? Nesses últimos meses também. Beleza? Bom, contrariando a visão da maioria das casas de análise, o Morgan Stanley reiterou sua visão positiva e enumerou 5 motivos para justificar a classificação como overweight, né, que é na verdade uma recomendação de compra, para as ações do Bradesco. Tá? Os analistas observam a sensibilidade dos passivos do banco à mudança na taxa de juros. Logo, quando a Selic cai, a margem financeira líquida se expande, ou seja, trazendo também um melhor resultado para o banco. Esse aqui basicamente é o primeiro motivo. Tá? Por isso, o Morgan Stanley vê a possibilidade de um impacto significativamente positivo para o banco. Tá? Os ganhos do Bradesco em 2022 foram pressionados por um aumento de provisões e uma receita líquida com juros mais fracas. Tá? Então, de novo, qual que aqui a gente começa a entender o desafio do banco? Primeiro, a gente já tinha uma questão de Selic alta, que sofreu, mas mais do que isso, tá? Ainda um balanço cheio de provisões, tá? Ainda um balanço que a gente vê uma receita com juros, que é muito importante, é uma vertente muito importante de receita para os bancos fracas, mas isso é de momento, vamos sempre lembrar. Eu já falei isso, inclusive, quando a gente falava aqui de Santander. Não, eu concordo 100% aqui com os analistas, de fato é isso que está acontecendo. Agora, você, como até investidor, tem que pensar se isso é uma questão que se propaga ao longo do tempo para o banco ou se isso se recupera e faz sentido você colocar na sua carteira. Lembrando que analisar a empresa é um conjunto de várias informações que você vai juntando, tá? Não é só um ponto que você olha e decide se compra ou não. Você tem que olhar tudo e depois decidir, tá? Olha, a equipe de análise do Morgan explica que a precificação dos passivos do banco ocorreu de forma mais rápida do que a dos ativos, pois os juros da economia subiram mais depressa do que o esperado. A maioria dos passivos teve aumento imediato de preço, por serem atrelados à Selic, elevando o custo de captação também dos bancos. Tá? O Morgan avalia que a gestão de risco do Bradesco não estava posicionada para um ciclo de alta acentuada. Assim, o banco não teve tempo de reprecificar totalmente seus empréstimos pré-fixados. O que aconteceu? Taxa sobe, preço cai. A gente sempre falou disso, tá? Aqui nos títulos de renda fixa. É inverso. Então, se ele tinha títulos, empréstimos ali pré-fixados, basicamente, e a gente teve uma taxa que subiu bastante, o que aconteceu com o preço desses títulos, tá? Foi marcado a mercado com preço pior, pressionando também os resultados do próprio banco, tá? Mas veja, maior crescimento de ROI entre os bancões, é o que diz aqui os analistas do Morgan Stanley, tá? A equipe estima que o Bradesco deve entregar um crescimento de lucro por ação robusto nos próximos trimestres, assim como expandir a rentabilidade do patrimônio, que no caso é o ROI aqui, em ritmo acima dos seus pares. O Morgan Stanley também acredita que as provisões da instituição devem diminuir, com menos recursos provisionados para consumidores de baixa renda e também americanas, que foi todo aquele imbróglio que a gente acabou acompanhando, beleza? Bom, aqui você tem um pouco mais das noções aqui do que dizem os analistas, tá? Eu vou deixar, vocês mesmos podem encontrar um pouco dessa notícia na própria internet, aqui na Infomoney, só você pesquisar. Mas, gente, por que eu trouxe essa notícia de começo? Para você perceber que muito das opiniões dos analistas, você pode considerar isso também na sua análise, tá? Seja, às vezes,
opinião que está te mostrando, às vezes, o contrário do que você tem para uma empresa, e aí você consegue interpretar aquilo, ver se realmente faz sentido, ver se está realmente atrelado à sua estratégia, ou às vezes uma opinião que vai de encontro com a sua, mas como o analista projeta muito, tem muito modelo, isso acaba te ajudando. Lembrando, você é uma pessoa, tem vários times de análise aí pelo Brasil, e você deve ser capaz de usar essas informações, seja inteligente também no final do dia, beleza? Então, bom, aqui a gente tem claramente esses analistas preferindo comprar Bradesco, tá dizendo que é o melhor banco. Agora, o que a gente tem que fazer? O paralelo com a nossa estratégia. Uma estratégia previdenciária que tem como objetivo o quê? Receber renda passiva através dos nossos investimentos. Para isso, precisamos buscar empresas que são lucrativas, geram boa rentabilidade, geram bastante caixa e distribuem dividendos de forma consistente, beleza? Quando a gente olha aqui para o Bradesco, tá? Estou aqui na plataforma GF, vou dar até um zoom, senão vai ficar muito pequeno para vocês verem. Então, um zoom maior aqui. Você pode, inclusive, testar a plataforma GF com o meu link, 30 dias grátis, 20% de desconto. Você vê que a consistência de proventos de fato existe, tá? Então, desde lá no 98, você vê que todo ano o Bradesco sim, de fato, paga dividendo. A gente viu uma tendência de aumento desses dividendos até ali 2019. Depois viemos a pandemia, depois viemos toda essa questão que a gente está vivendo nesse momento, onde o dividendo caiu um pouquinho, mas em algum momento deve voltar. O que me chama a atenção é para o yield. Perceba que apesar da consistência no pagamento de dividendo, a gente sempre teve um dividend yield anual, né? E aqui compara-se ao preço ano após ano, abaixo dos 6%. Isso aqui já liga para a gente uma luz vermelha, dizendo que, opa, calma aí, apesar de pagar dividendo, é um dividendo que fica abaixo do nosso mínimo na expectativa, que é o 6%, que é o mínimo que a gente aceita numa carteira previdenciária. E aí você começa a pensar, então talvez qual que seria o preço que eu deveria ter pago em Bradesco, com base aqui nesse histórico, para receber pelo menos 6%, né, com base nessa média. E aí a gente tem o cálculo aqui na plataforma GF. 13,45. Então, se você conseguiu comprar Bradesco na mínima, por exemplo, das 52 semanas, você fez um bom negócio. Você fez um bom negócio a ponto de ter um yield on cost na sua carteira que muito possivelmente vai ser acima dos 6%. Tá? Agora, nas cotações atuais de 16 e 27, olhando para a questão de dividendo, gente, vamos lembrar isso aqui, dos dividendos, aparentemente você não recebe o mínimo obrigatório para a gente, né? Que seria aquele caso dos 6%. Você até tem um projetivo aqui que é considerando esse próximo ano, esses próximos meses, de 15,83, mas ainda abaixo da cotação atual. Então, olhando para esse cálculo, e de novo, não é o meu cálculo, porque vocês sabem que o cálculo que eu faço são aquelas empresas que de fato eu tenho, quero aportar, de fato eu enxergo como bons negócios. Depois, quando eu não tenho cálculo, eu acabo usando ali a medida dos próprios analistas, que aparece aqui na plataforma GF. Mas o que a gente pode perceber, gente? Vamos ser sinceros, que aparentemente não tem margem de segurança, mesmo nessa cotação atual, que é uma cotação que está prejudicada, já esteve mais, né? Como eu falei, 12,35 foi a mínima, tá? Mas ainda está frente à sua máxima, perceba, mesmo assim não tem margem de segurança. É uma das razões do porquê que aqui eu discordo dos analistas. Por quê? Porque lembra como é o trabalho deles? Eles não estão olhando aqui para o dividendo. Eles estão olhando para o upside, para a valorização dessas ações. E é óbvio, gente, que quando tudo isso acontecer, que eles explicaram aqui, e que são pontos verdadeiros, que de fato é verdade, as ações vão subir. Isso é óbvio que vai acontecer. Mas mesmo no momento atual, olhando um pouco para o histórico do banco, olhando para o preço teto médio e para projetivo, ainda continua não valendo a pena. Pelo menos não agora, tá? Óbvio que você pode mudar esse cálculo, óbvio que você pode ser um pouco mais otimista com as suas projeções e talvez na imagem de segurança. Mas, como nosso dinheiro é finito, eu sempre gosto de falar isso para vocês, né? Eu gosto de escolher realmente qual que é a ação que eu estou comprando com base na melhor, realmente para ter na minha carteira, eu vejo outros bancos com uma visão muito melhor. Sejam eles Banco do Brasil, como eu já falei, ele também Santander, agora voltando para essa recuperação, mas aí em termos históricos de dividendo, o Santander é inclusive um pouquinho melhor que Bradesco. Ah, Bruno, mas pô, você está esquecendo que tem as bonificações. De fato, se às vezes você acabar compensando isso, talvez até valha a pena você comprar, mas perceba que mesmo assim, na minha visão, acaba tendo pouquíssima margem de segurança. E a gente teve margem de segurança muito maior em outros bancos durante muito tempo, tá? Aqui é a 16ª empresa mais investida da GF, mas vale lembrar, são 3 anúncios por ano, você tem aqui um payout que, cara, não é um payout tão alto agora, mas vamos lembrar também, vem de toda essa questão aqui, acredito que o payout antigamente era um pouco mais alto, mas nada se compara ainda, na minha visão, com, por exemplo, o Banco do Brasil, tá? Então é por isso que eu trago o vídeo para vocês aqui de Bradesco, tá? Trazendo essa minha opinião, trazendo um pouco dessa minha visão, mas coloco sempre aqui e reitero,
tá? Se você tiver uma outra visão que não seja única e exclusivamente o recebimento de proventos, de dividendos, tá? Você pode olhar para essa visão do Morgan que faz total sentido. E é verdade. Bradesco tende a ser, Bradesco e Santander, eu até coloco o Santander aqui, uma das ações que mais deve se recuperar em forma de cotações ao longo do tempo, tá? Especialmente nesse ciclo que a gente vai começar a ver queda de juros, tá? Então fica muito atento com isso, porque se você tem essa estratégia, talvez faça bastante, enfim, sentido até você ter isso na sua carteira. Não é meu caso, como eu falei para vocês, mas aqui eu trago a minha opinião, trago a visão e você depois faz o que você achar melhor. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aqui o gostei, isso ajuda demais a divulgar aqui o canal. Tamo rumo a 100 mil, tem vídeo todos os dias, 2 vídeos por dia, tem muita coisa, gente. Acompanha aí se você perdeu alguma coisa, qualquer sugestão você deixar nos comentários. Forte abraço, falou!